Vamos lá, a gente está fazendo mais um pedacinho aqui para terminar a live. Nilton, entra aí. Vamos lá. Camila já entrou. Vamos lá, Nilton. Já estou te chamando aqui já para a gente dar início, dar continuidade aí. Vamos lá. A pergunta era sobre a questão de transformar silêncio e paz, silêncio medo em silêncio paz. A resolução da solidão, transformá-la em solitude. Né? Como a gente Sim, pode aí. Se você quiser aguardar um pouquinho o pessoal chegando, mas pode ir falando de boa, porque vai estar gravado e a sim, galera vai. sim, com certeza. Então, esse nosso entendimento de que a solidão ela pressupõe essa ausência, a solidão ela está muito atrelada a abandono, né? Quem se sente só se sente abandonado por, né? Ah, eu estou só, então eu fui abandonado. Quando que a solitude ela não provoca a sensação de abandono. Ela provoca, pelo contrário, ela provoca a sensação de você estar num movimento, numa busca. Ela revela, Nilton, eu vejo a solitude assim, ela revela que eu estou com a melhor pessoa que eu poderia estar, comigo mesmo. Com a pessoa mais Exatamente. confiável que eu tenho. Que eu sei que eu não vou me beliscar, eu sei que eu não vou me bater, eu sei que eu não vou me xingar, por mais que alguns fazem isso consigo, né? Mas eu tô com a pessoa que eu mais tenho que me dar bem. Sim, sim. E a gente vai se ouvindo, vai escutando melhor as nossas vozes. E a gente vai adquirindo, vai exercitando algo que a gente precisa exercitar com a gente mesmo, é paciência. A gente precisa ser paciente com a gente mesmo, né? Muito imediatismo, né? Nossa, né? Todo momento. Exatamente. Lenine vai dizer, né? E o mundo vai gerando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo o que ele espera de nós, um pouco mais de paciência. E o mundo vai girando, ó, cada vez mais veloz, ó. O mundo está girando, está acontecendo. Tem que postar, tem que fazer, tem que tá na hype, tem que ver, tem que estar aqui. E o mundo espera da gente o quê? Um pouco mais de paciência. A gente espera do mundo também um pouco mais de paciência. Então a gente precisa exercitar essa prática do silêncio. E aí eu volto a dizer a prática intencional. A gente precisa compreender o silêncio com intencionalidade e não somente como algo que eu escolho fazer ou não, sabe assim? Ah, vou Entendi. ficar em silêncio hoje. Vou ficar sozinha comigo. Isso é uma coisa. Vou ficar Aham. sozinho, vou ouvir uma música, vou ler um livro. Isso é uma coisa. Final de semana eu não vou sair com os amigos. Isso é Vou uma ficar em coisa. casa. A gente não está falando disso. O Uhum. silêncio, ele é intencional. Você para, você coloca uma roupa confortável, você busca uma posição confortável, coluna ereta, os braços descansados, e você se permite, abre aspas, desaguar. Você permite estar ali naquele lugar observando sua respiração, os pensamentos que chegam, as sensações que acontecem, elas chegam, você acolhe, elas vão embora, vem novas sensações, vem novos pensamentos, você foca na respiração, e aí existem várias técnicas para você praticar meditação, atenção plena, seja lá o que for. Mas a gente precisa, certamente, de intencionalidade, Felipe. Sabe a intencionalidade que existe? Olha, segunda-feira eu começo na academia, segunda-feira eu começo a dieta, né? Que é sempre segunda-feira. Eu Vou costumo ver dizer que todo eu, domingo de uma pessoa. eu costumo dizer que eu só acredito em dieta que começa na sexta, né? Porque tem o final de semana pela frente. Aí eu quero ver É se é desafio. verdade ou não, né? Mas essa intencionalidade que a gente coloca para o corpo, para a carne,
a gente também precisa encarar isso para a nossa alma, para o nosso eu, para o nosso espírito, para aquele ser que está dentro da gente falando com um megafone e a gente às vezes não está ouvindo, a gente não está escutando. Então a gente precisa ouvir mais, a gente precisa ter essa ação intencional de escuta, da gente se escutar, da gente silenciar nesse mundo onde nós somos absurdamente estimulados, Felipe. Eu acredito firmemente que as pessoas que praticarem o silêncio serão pessoas que terão a sua saúde mental melhor preservada do que aqueles que se colocarem num movimento desenfreado de produção, se a grosso modo, Felipe, hoje a gente acorda com o despertador do celular, o celular desperta e a gente vai consumir informação quase que imediatamente. Verdade. Eu acordo, desligo o celular, vou para o grupo do WhatsApp, vou no Instagram, vou no Facebook, vou no Twitter e vou ler as notícias. Em 15 minutos, eu coloquei uma tonelada de informação para dentro de mim. Como eu falei uma vez, eu consumo o bebê que morreu, o cara que esfaqueou não sei quem, o emoji engraçado, a piada, em um curto espaço de tempo. Eu coloco para dentro uma feijoada informacional, vamos dizer assim. E há pouco tempo eu estava em repouso, né? E há pouco tempo eu estava em repouso. E isso acontece logo como uma porrada na gente, assim como a gente acorda. E, Felipe, eu estou falando de mim, eu estou falando talvez de você, do fulano, do ciclano, por isso que eu falei da nossa doença. Então, antes do celular ser o que ele é, eu não vivia assim. Antes do celular ser o aparelho que ele se transformou, esse híbrido, a vida era mais espaçada. Eu trabalhava, as pessoas não me acessavam depois do expediente do trabalho. Olha que engraçado que você está falando, cara. Eu recebi uma mensagem de uma menina, uma amiga, e ela falou assim para mim: caraca, Felipe, essa semana eu consegui fazer a minha janta, comer e sem estar com o meu celular. Eu botei isso como regra. Fazer a comida sem mexer no celular, porque ela fazia a comida e mexia no celular. Ela comia mexendo no celular. E ela falou que passou 2 horas com ela mesma, cozinhando, comendo, e que ela estava se regrando, tendo que se regrar, né? E aí você está mexendo numa área que, na verdade, até as alterações de contratação estão sendo mudadas, porque hoje em dia as pessoas não querem só o cara super qualificado, eles querem os caras que têm uma emoção em dia. Alguém Com tem certeza. consigo para poder tratar os outros, né? Então, Com certeza. cara, isso aí é um cuidado que não é só para o agora, é para a geração. Essa questão de você falar aí sobre, olha, se cuida, pega isso aí como princípio e base de vida, faça teus momentos de silêncio, vá cuidar de você e tal. Isso aí, eu acho que a nossa geração, eu, você, nós precisamos botar isso na agendinha do dia. Sim, de forma, como eu costumo falar, intencional. Tem que haver intencionalidade. Você luta, é esportista, enfim. Você sabe que se não houver um compromisso, não houver disciplina, intenção, não acontece. Eu vou treinar segunda-feira, daqui a 15 dias eu volto para treinar.
Isso não existe. Então, a gente precisa, e aí é a gente lutar contra a nossa carne, é lutar contra o nosso eu gritando, não, não faça isso, não vai dar certo, não tem tantos frutos e tudo mais. E aí você precisa, na verdade, pular essa etapa, enfrentar essa etapa, para você poder, daqui a algum tempo, desfrutar desses frutos que vão surgindo na caminhada. A verdade é essa. É Muito basicamente bom, isso, meu amigo. muito bom, Nilton. Cara, quero te agradecer. Já vou encerrar aqui a nossa live bem encerrada, porque você me respondeu de uma forma muito clara, com certeza colocou na nossa agenda aí a questão da gente meditar, silenciar e escutar a nossa voz interna, a gente se olhar, se analisar, cuidar dessa emoção toda que é gerada, diminuir as taxas de ansiedade da maneira que a gente já acorda ansioso, mexendo no celular, fazendo tudo, diminuir algumas taxas na vida e a gente poder viver uma vida com menos barulho interno, né, cara? Eu, Então, eu queria, desculpa interromper, não, você pode pode falar. continuar, que eu quero terminar, se for possível. Eu queria ler, cara, um texto de Rubem Alves que me trouxe à vida a primeira vez que eu o li. E por conta por isso que eu falei lá no início que o tema fez eu remexer várias outras coisas. Várias gavetinhas, né? Exatamente, revisitar vários outros assuntos, temas que eu já havia tido contato e reordenar algumas coisas internas, reordenar algumas práticas de vida em mim. E o texto é o texto que eu amo, que se chama Escutatória, né, de Rubem Alves. Ele é um texto grande e eu recortei aqui algumas falas desse texto, que ele é de uma beleza sem fim. Eu queria ler aqui para a gente e vou aqui, já deixo aqui a dica, depois procure na internet o texto Escutatória, de Rubem Alves. Diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Parafraseio Alberto Caieiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, a ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir as coisas que não ouvia. É preciso que todos os ruídos cessem. No silêncio, abrem-se as portas de um mundo encantado que mora em nós. Como no poema de Mallarmé, A Catedral Submersa, de Debussy, musicou. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Me veio agora a ideia de que talvez essa seja a essência da experiência religiosa. Quando ficamos mudos, sem fala. Aí, livres dos ruídos dos falatórios e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro
e a beleza da gente se juntam num contraponto. Magnificamente, Rubem Alves. São só trechos desse texto chamado Escutatória, do qual ele traz para a gente uma sabedoria, uma riqueza, Muito demais, muito demais. quando ele diz que nós precisamos escutar mais, falar menos. O ego quer falar. O ego, ele é da fala, é da produção. E Rubem Alves vem trazendo isso para a gente. É a escuta, é a interioridade. É você ouvir, é você falar e eu acolher o que o Felipe está falando. E hoje em dia a gente é tão estimulado, Felipe, que enquanto você fala, eu estou aqui, ó. Não, mas eu tenho que responder, eu tenho que acrescentar, eu tenho que, quando na verdade os nossos diálogos precisam ter afetos. Eu preciso acolher a sua fala. E aí eu lembro. Um sofá, né, cara, de repouso para receber. Um sofá dentro de mim, né, mano? Para Ótima receber o analogia, ótima analogia. Eu recortei aqui, mas o Rubem Alves no texto, ele Estão dá um perguntando exemplo. o livro. Estão perguntando o livro. O Não Anderson é um botou aqui. livro, é um texto É um solto, texto, né? solto, escutatória. O Eu, Anderson eu perguntou recortei, aqui. eu recortei aqui a fala, mas no texto, que é um pouco grande, ele cita o exemplo de duas mulheres nordestinas no ônibus, onde uma estava contando para a outra da sua desgraça, do marido, que tal, estava doente, não sei o quê, parará. E quando ela termina de contar, a outra chega e fala assim: Você não sabe é nada, deixa eu te contar uma coisa. Isso daí é fichinha perto do que eu tenho para te falar. Ou seja, não acolheu a fala, o dizer, a dor, a intensidade. O nosso eu está sempre querendo falar melhor, falar a mais, ter uma história melhor para contar, ter algo a mais para acrescentar, quando na verdade a gente só precisa do silêncio, do sofá que acolhe e faz com que a gente se sinta em casa, né, meu amigo? Um trabalho de contenção, né, cara? Tipo, a ação e reação que você falou, e aí esse tempo que te abaixou, né? Você falou que abaixou a tua taxa de reação, e a gente fazer da reação uma contenção de amor, né? Como aquela criança que está esperneando, vem a professorinha lá e abraça, quietinha, e faz aquele abraço de contenção, sabe? Repousando a dor dele, o grito, a agonia da criança, e aí daqui a pouco a criança acalma junto. Pô, maravilhoso, irmão, maravilhoso. Que isso? Exatamente. E aí, eu queria deixar também dois livros que eu li assim, e fizeram grande diferença para eu entender melhor esse Fala, pode aspecto falar. do silêncio. Atenção Plena para Iniciantes, é o livro Atenção Plena para Iniciantes. Ele é de um professor, se eu não me engano, ele é de Massachusetts, da Universidade de Massachusetts, e ele comprova cientificamente os benefícios da prática da atenção plena, né, da meditação. E o outro é Silêncio, Caminho para o Mistério. Ele é de um teólogo, ele é de um padre holandês que veio para o Brasil e ele vem trabalhando a prática do silêncio, esse caminho que a gente tem como percorrer esse silêncio que a gente muito fala e pouco faz. Então, assim, esses dois livros são bem interessantes. A gente ler um pouquinho sobre o silêncio vai ser bem edificante para a Pô, gente. muito bom, muito bom. Esses dois livros aí, como indicação, eu vou pegar para poder ler, para acrescentar mais nesse turbilhão aí que você já gerou. E Das vamos grandes... praticar a escutatória. E aí eu fiquei, se tu já falou isso aí, eu vou lá daqui a pouco ler o texto de Rubem Alves, né? E aí eu vou ficar aqui. Como é que o cara vai dar um curso de escutatória sem falar? Só pra escutar.
Muito Eu bom. ia encarnar, eu ia falar, o tema é silêncio, Felipe, então ficarei quieto, só vou ficar te ouvindo. E aí, mano? Muito Mas bom, é cara. isso, meu amigo. Que Que satisfação acrescentador, mano. trocar aqui, resenhar com você, Fechou com que chave de ouro. alegria, que afeto, que amizade que a gente tem. Muito Cara, bacana. eu tenho certeza que esse vídeo aqui que vai ficar gravado e vai para não só para o IGTV, mas também a gente vai colocar no YouTube, no nosso canal do Pensando Bem, vai frutificar na vida de muitos. Muitas pessoas que estão em agonia, com os seus silêncios, percebendo os mosquitinhos que estavam já marcando elas a vida toda, e aí elas vão perceber, e aí vão poder botar repelente, né, à noite. Vão poder matar o mosquito antes de dormir. Vamos poder sacudir o quarto antes de dormir, já se falando. Sacudir o quarto todo já, deixar ele voar e ó, matar todo mundo e dormir em paz. Para o silêncio ser produtivo, como você falou, para o silêncio ser acrescentador, como você muito bem ilustrou para a gente aqui, e ele ser um momento de crescimento. Meu irmão, obrigado, cara. Agradeço mesmo pelas palavras de amor a esse canal, a essas pessoas que estão aqui com a gente. E, mano, não foi à toa que deu mais de uma hora, né? Legal, legal. É isso, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, e que a gente saia com essa certeza de que Deus é beleza, que habita e se manifesta no silêncio. É isso. Beleza, Milton. Obrigado, irmão. Te amo de coração. Tu é um amigão na jornada da vida. Obrigado por me liderar também. Tamo junto, irmão. Tamo junto, meu amigo. Que Pode tirar precisar o aí. ponto aí que você estava com a psicanalista. Vou tirar o ponto. Valeu, Valeu, irmão. meu amigo. Obrigado. Valeu. Tá na paz. Prazer participar. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado a vocês aí que ficaram com a gente aqui nesse longo, extenso tempo aí, falando sobre barulhos no silêncio. Que Deus te abençoe. Você que não me segue aqui ainda no Instagram, começa a me seguir. Vai lá no YouTube, Felipe Santos Pensando Bem. Vai lá, se inscreve, assina o sininho para você ir recebendo as notificações. Fique com mais esse Pensando Bem de hoje. E Deus te abençoe na jornada da vida, frutifique e faça do teu silêncio uma bênção. Que Deus te abençoe.